perguntas que parecem pequenas quando nascem nos lábios humanos, mas que, ao atravessarem os séculos, revelam abismos de significado. Uma delas se ergue discretamente das páginas antigas de Levítico 19:28, onde a voz de Deus ordena que Israel não faça cortes na própria carne por causa dos mortos, nem imprima marcas sobre o corpo. Durante gerações, essa frase foi arrancada de seu solo, separada de sua atmosfera, isolada de sua dor e transformada num veredito rápido. Mas as palavras da Escritura não vivem bem quando são arrancadas da terra que as gerou. Elas precisam do deserto, do altar, do luto, da memória, do medo dos ídolos, do peso da aliança. Precisam do Deus que diz repetidas vezes: Eu sou o Senhor. E assim, antes de condenar ou absolver, somos chamados a entrar nesse mundo antigo com reverência, a ouvir não apenas o mandamento, mas o coração por trás dele. O assunto nunca foi somente pele, nunca foi somente tinta, nunca foi somente aparência. O grande tema desde o princípio é pertencimento. A quem pertence o corpo? A quem pertence a dor? A quem pertence a marca? Ao longo desta jornada, caminharemos pelas tendas de Israel, pelas ruínas do paganismo, pelas palavras de Jesus, pelos ensinos de Paulo e pelos testemunhos de cristãos que, em tempos de perseguição, gravaram no próprio corpo sinais de fé. E, ao fim, veremos que a pergunta mais profunda não é: posso ou não posso? Mas quem sou eu diante do Deus vivo? E de que forma minha vida inteira, corpo e alma, fala sobre aquele a quem pertenço. Capítulo 1. O eco de uma lei entre tecidos e pele. O vento do deserto carregava pó, silêncio e mandamentos. Israel ainda era um povo aprendendo a respirar como nação santa. Havia saído do Egito, mas o Egito ainda precisava sair de dentro dele. Tinha deixado as casas dos opressores, porém ainda levava na memória o gosto da servidão, os símbolos das divindades estrangeiras, as práticas dos povos que marcavam seus deuses na carne e seus medos no sangue. Foi nesse cenário que o Senhor entregou leis que, para ouvidos modernos, muitas vezes soam estranhas, distantes e até arbitrárias. Em Levítico 19:19, por exemplo, o povo é instruído a não usar tecidos misturados. E apenas alguns versos adiante, em Levítico 19:28, encontra-se a proibição das marcas no corpo. Muitos correm apressadamente para a segunda, usando-a como espada moral, mas passam em silêncio pela primeira, embora ambas estejam na mesma página, sob a mesma voz. No mesmo capítulo, essa proximidade não é acidental. A santidade nas Escrituras nunca foi uma coleção de fragmentos soltos. Levítico 19 funciona como um tecido inteiro e não como retalhos escolhidos conforme a preferência do leitor. Cada ordem ali respira em relação com as outras. O capítulo fala sobre justiça, reverência, cuidado com o pobre, honestidade, honra aos pais, rejeição do ocultismo, pureza nas práticas religiosas e separação dos costumes pagãos. Nada ali é mera formalidade sem alma. Tudo aponta para uma verdade central. Israel não deveria se parecer com as nações ao redor, porque Israel pertence ao que o resgatara. É precisamente aí que o problema de uma leitura superficial se revela. Quando alguém toma Levítico 19:28 como se fosse uma sentença universal e autônoma sobre toda e qualquer forma de marca corporal, sem considerar o contexto imediato, comete violência contra o próprio texto. Porque o que cerca esse mandamento? Em Levítico 19:26 há a proibição de comer sangue. Em Levítico 19:27, o povo é instruído a não deformar os cantos do cabelo e da barba segundo costumes ligados a rituais pagãos. Em Levítico 19:29, Deus proíbe a profanação das filhas. Em Levítico 19:31, veta-se a consulta a médiuns e espíritas. O fio que costura esses mandamentos é visível para quem olha com paciência. O Senhor está separando
seu povo das práticas religiosas e culturais das nações, que serviam outros deuses. Assim, a lei não nasce da obsessão divina por detalhes estéticos. Ela nasce da luta sagrada pela identidade de um povo recém-liberto. E quando o Senhor repete, ao fim de muitos mandamentos, "Eu sou o Senhor", não está apenas assinando a ordem, está reivindicando o coração do povo, como quem diz: "Vocês não pertencem ao Egito, não pertencem a Canaã, não pertencem aos mortos, não pertencem aos ídolos, vocês pertencem a mim." A tragédia de muitas discussões modernas é que elas começam na superfície. O olho vê pele, Deus vê lealdade. O olho vê uma regra, Deus vê um drama espiritual. O olho vê a marca, Deus vê o altar invisível diante do qual o coração se curva. E é por isso que não basta perguntar o que está escrito. É preciso perguntar em que mundo aquilo foi escrito, contra o que foi escrito. E para salvar o povo de que tipo de escravidão? Há um tipo de religiosidade que ama respostas rápidas, porque respostas rápidas dão sensação de controle. Mas a Bíblia, muitas vezes, exige algo mais custoso: discernimento. E discernimento é o trabalho humilde de permanecer diante da palavra, até que sua profundidade nos desarme. Levítico 19 não foi dado para alimentar orgulho moral, foi dado para formar um povo santo, não para produzir fiscais da aparência, mas adoradores separados para o Deus verdadeiro. O sim, a jornada começa onde muitos encerram o assunto cedo demais. Não começamos com condenação, começamos com contexto. Não começamos com o dedo apontado, começamos com o ouvido inclinado, porque antes de decidir o que uma marca no corpo significa, precisamos ouvir o que aquela lei significava quando desceu sobre um povo frágil, cercado por altares estrangeiros, tentando aprender, pela primeira vez, o que era ser somente do Senhor. E quanto mais avançamos, mais percebemos que a pergunta nunca foi simples. Pois no fundo, sob tecidos misturados e pele marcada, o Senhor estava ensinando seu povo a não misturar o sagrado com o profano, a aliança com a idolatria, a memória da redenção com os símbolos da escravidão. Com capítulo 2, o código da santidade e a voz que liga, todos os mandamentos. Se alguém caminhasse entre as tendas de Israel no tempo em que Levítico era ouvido pela primeira vez, perceberia que a santidade não era uma abstração filosófica. Ela estava no pão partido, nas colheitas deixadas aos pobres, na reverência aos pais, na balança honesta do comerciante, no respeito ao estrangeiro, no modo como o corpo era tratado e no cuidado para que o culto ao Senhor não se contaminasse com a linguagem dos ídolos. Em Levítico 19, a santidade é concreta, quase tangível. É como um perfume que deveria impregnar a totalidade da vida logo. Nas primeiras linhas do capítulo, o Senhor declara, como um trovão moral que ressoa sobre toda a seção: "Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo." Aqui está o fundamento de tudo. O povo não deveria ser santo por capricho legalista, mas porque refletia o caráter do Deus com quem entrou em aliança. Cada lei, portanto, é uma janela para o coração divino e uma cerca protetora contra a desintegração espiritual. É nesse ambiente que Levítico 19:28 deve ser ouvido, não como um bilhete solto, mas como uma nota dentro de uma sinfonia. O capítulo inteiro combate a tentação de Israel se deixar moldar por um mundo onde religião, sexualidade, comércio, luto, magia e política estavam misturados em cultos de fertilidade, pactos de morte e práticas de dominação. O paganismo antigo não era apenas um conjunto de crenças privadas. Era um sistema total de símbolos, rituais e marcas visíveis. Nele, o corpo frequentemente servia como tela de devoção, de servidão ou de desespero. Quando o Senhor proíbe certos cortes de cabelo, certas práticas alimentares e certas marcas sobre a carne, não está criando uma espiritualidade mecânica.
está desenhando fronteiras. Israel precisava aprender que nem toda tradição cultural é inocente, nem todo símbolo é neutro, nem toda prática corporal é apenas pessoal. Em muitos casos, o corpo falava religiosamente antes mesmo que a boca abrisse. A barba aparada de determinada forma, o sangue manipulado de determinado modo, a pele cortada em determinado ritual, tudo isso comunicava a quais poderes alguém se associava. Por isso, há uma coerência impressionante na vizinhança de Levítico 19:28. A proibição de consultar médiuns em Levítico 19:31, por exemplo, mostra que o problema central era a abertura de portais espirituais para poderes contrários ao Senhor. A proibição de práticas que profanavam filhas e lares revela que o mesmo mundo pagão que marcava a carne também destruía a dignidade humana. O código da santidade não é um conjunto de regras isoladas. É uma guerra contra a deformação da imagem de Deus na vida do povo. Em nossa época, habituada a separar quase tudo em compartimentos, esse modo bíblico de pensar causa estranhamento. Queremos religião sem corpo, ética sem símbolos, liberdade sem consequências espirituais. Mas a Escritura insiste em outra visão. O ser humano inteiro adora, inteiro se corrompe, inteiro pertence. O corpo não é um detalhe sem significado. Ele participa da adoração, da identidade e da aliança. Ao repetir "Eu sou o Senhor", o texto não apenas conclui ordens. Ele chama Israel de volta à origem da sua existência. Aquela frase é como um selo de propriedade santa, não o selo cruel de um império que marca escravos para humilhá-los, mas o selo amoroso do Redentor que diz: "Eu vos tirei da casa da servidão, não volteis a usar os sinais dos que vos escravizavam." O Deus bíblico não quer apenas obediência externa. Ele quer exclusividade de amor. Quando perdemos essa visão, corremos para extremos igualmente perigosos. De um lado, o legalismo, que pega um versículo e o transforma em tribunal permanente. De outro, a negligência, que trata toda a lei antiga como se nada mais tivesse a nos ensinar. Mas o caminho da sabedoria é mais exigente. Ele pede que vejamos a lei em camadas. Há em Levítico elementos morais, cerimoniais, civis, pedagógicos e simbólicos. Há mandamentos ligados diretamente à idolatria. Há outros ligados à formação da identidade nacional de Israel. Há ainda princípios eternos que continuam a ecoar, mesmo quanto a forma externa de aplicação se transforma ao longo da história da redenção. Ouvir Levítico 19 corretamente é entrar numa escola de santidade. É perceber que Deus não estava apenas proibindo certos atos. Estava disciplinando a imaginação do seu povo. Estava ensinando Israel a distinguir entre o santo e o profano, entre o luto submisso a Deus e o luto capturado por espíritos, entre a beleza da aliança e a sedução dos símbolos pagãos. E quando essa visão se instala no coração, a questão da marca corporal deixa de ser rasa. Já não se trata apenas de perguntar: "O que posso fazer?", mas que história meu corpo está contando, que altar meu corpo está servindo, que identidade ele proclama. Capítulo 3. Por causa dos mortos. A dor que feriu a carne. Há um detalhe em Levítico 19:28 que muitos leem depressa demais e, ao fazer isso, perdem a chave do versículo. O texto não começa falando, genericamente, de marcas. Ele começa com luto. "Não fareis cortes na vossa carne pelos mortos." Essa pequena expressão, "pelos mortos", abre uma porta para um universo antigo onde a dor não era apenas chorada. Ela era ritualizada, sangrada e oferecida. Em várias culturas do Antigo Oriente Próximo, a morte despertava cerimônias intensas, e muitas delas envolviam ferir o próprio corpo como ato de devoção, apaziguamento ou comunhão com os espíritos dos mortos. O homem antigo vivia cercado por um senso agudo do invisível. O luto não era entendido apenas como emoção.
Muitas vezes era tratado como uma negociação com o além. Havia povos que acreditavam que o sangue do enlutado servia como oferenda. Outros entendiam que as feridas eram sinais públicos de fidelidade ao morto. Outros ainda praticavam escarificações e marcas permanentes como parte de um culto funerário ou de lealdade a divindades associadas ao submundo. Nesse contexto, a carne se tornava altar, linguagem e memorial. Quando o Senhor proíbe Israel de fazer cortes pelos mortos, está protegendo o povo de um tipo de luto que desliza facilmente para a superstição, para a idolatria e para o desespero ritual. Porque o luto bíblico, por mais profundo que seja, não precisa sangrar para ser verdadeiro. Ele pode rasgar o coração sem rasgar a pele. Pode chorar até a exaustão sem invocar deuses estranhos. Pode honrar os mortos sem se entregar aos poderes que escravizam os vivos. A Escritura oferece ecos poderosos dessa realidade cultural. Em 1 Reis 18:28, quando Elias enfrenta os profetas de Baal no Monte Carmelo, o texto nos mostra homens em frenesi religioso, clamando ao seu Deus e ferindo-se com facas e lancetas até derramarem sangue. Aquela cena não é apenas exótica, ela revela a lógica espiritual de muitos cultos antigos. O corpo era ferido para chamar a atenção da divindade, para provar fervor, para acionar o mundo invisível. Sangue, dor e devoção se confundiam. É precisamente contra esse universo que Levítico ergue sua proibição. Israel não deveria sofrer como os pagãos sofriam. Não deveria lamentar como os pagãos lamentavam. Não deveria carregar em si as cicatrizes de uma religião que se alimentava do medo. O Senhor estava ensinando o seu povo a viver até a dor de modo diferente. E isso é profundamente belo. O Deus de Israel não despreza o luto, mas o purifica. Não silencia as lágrimas, mas rejeita o ritual que transforma a tristeza em idolatria aqui. A questão das marcas corporais se ilumina. Se a proibição nasce no campo do luto pagão, então o texto não pode ser reduzido automaticamente a uma condenação indiferenciada de toda marca na pele, em todas as épocas. O alvo primário parece ser um tipo específico de prática, marcas e incisões associadas aos mortos, aos cultos e às alianças religiosas do paganismo. A pele marcada, nesse caso, não era decoração, era liturgia. Imagine uma mãe israelita olhando para os povos vizinhos cortando o rosto em funeral, queimando a pele em homenagem a ancestrais, tatuando símbolos de deuses sobre o braço para carregar proteção ou pertencer ao clã espiritual do morto. Então imagine o Senhor dizendo ao seu povo: não dessa maneira. Vocês não precisam sangrar para os mortos. Vocês não precisam se ferir para buscar favor. Vocês não precisam gravar em si a religião do medo. Eu sou o Senhor. Nessa proibição, há autoridade, mas também libertação. Problema de leituras modernas muito rápidas é que elas enxergam a palavra marca e esquecem a palavra mortos. Mas, naquele cenário antigo, os mortos não eram apenas lembrados, eram cercados de ritos, medos e cultos. O Senhor estava arrancando seu povo desse sistema. Estava dizendo que a aliança com ele deveria governar até a maneira de sofrer. E talvez aqui comece uma lição que atravessa os séculos. A maior pergunta não é apenas se uma marca existe, mas em nome de que ela existe. Que espírito a inspira? Que devoção ela serve? Que vazio ela tenta preencher? O texto não permite banalizar o corpo, mas também não permite simplificar a Escritura. Ele nos obriga a olhar para a dor humana, para o peso do luto, para o fascínio do ritual e para a santidade de um Deus que não quer seu povo preso a símbolos de morte. Por isso, quando ouvimos Levítico 19:28, não devemos imaginar primeiro um debate moderno. Devemos imaginar funeral, poeira, choro, sacerdotes pagãos, sangue, medo dos espíritos, corpos feridos e o Senhor chamando seu povo para fora dessa noite.
A proibição é mais do que regra. É um ato de resgate. É Deus guardando a alma do seu povo, para que nem mesmo a dor se torne um caminho de idolatria. Capítulo 4. Marcas de escravidão. Sinais de deuses e o mundo antigo na pele. O corpo humano sempre foi mais do carne. Em todas as civilizações, ele funcionou como fronteira, bandeira, templo, troféu, memória e território de poder. No mundo antigo, marcas na pele raramente eram neutras. Elas podiam declarar posse, devoção, função social, identidade tribal ou submissão religiosa. Quando olhamos para Levítico 19:28 à luz dessa realidade, compreendemos que o Senhor falava a um povo cercado por culturas em que a pele carregava significados espirituais e políticos profundos. No Egito Antigo, de onde Israel havia saído, há vestígios de tatuagens que remontam a milênios. Muitas delas aparecem em corpos femininos e parecem ligadas a ritos de fertilidade, proteção ou maternidade. Em Canaã e em regiões vizinhas, práticas de escarificação e marcação também aparecem associadas a cultos, pactos e cerimônias. Já em códigos legais como o de Hammurabi, há evidências do uso de marcas para a identificação de escravos. Em outras palavras, uma marca podia dizer: este corpo pertence a alguém. E é impossível não sentir o peso espiritual dessa ideia quando lembramos que Israel acabara de ser libertado da escravidão. 400 anos de servidão não desaparecem de uma geração para outra. A memória do cativeiro não se apagava com facilidade. O povo sabia o que era ser propriedade, sabia o que era ter o corpo controlado por outro senhor. Sabia o que era trabalhar, sofrer e existir sob uma autoridade cruel. Por isso, quando Deus proíbe práticas ligadas a marcas pagãs, talvez haja ali também um eco poderoso de libertação. Vocês não são mais escravos dos homens, nem dos deuses falsos, nem dos mortos. Não carreguem na carne sinais de servidão espiritual. O contraste é magnífico. Os impérios marcam para dominar. O Senhor chama pelo nome para redimir. Os ídolos exigem sangue para assegurar lealdade. O Deus vivo firma aliança com palavra, presença e graça. Enquanto as nações usavam o corpo para sinalizar a quem alguém pertencia, o Senhor ensinava que seu povo deveria pertencer a Ele de maneira mais profunda que qualquer estigma externo. Sua marca seria a aliança no coração, a obediência, a memória da libertação, a santidade da vida. No entanto, o ser humano tem fome de sinais visíveis. Ele deseja pertencer de modo que possa tocar, quer símbolos que organizem a identidade e deem estabilidade ao caos interior. Foi assim no paganismo e continua sendo assim hoje. As marcas antigas não eram apenas moda, eram teologia encarnada. E por isso, a proibição em Levítico 19:28 não deve ser tratada como trivial. Deus estava legislando contra sistemas inteiros de significado. No hebraico bíblico, a formulação da lei sugere algo mais grave do que simples ornamentação. O mundo ao redor de Israel conhecia marcas de luto, marcas de servidão, marcas de devoção, marcas protetivas e marcas mágicas. Algumas eram feitas com cortes, outras com fogo, outras com pigmento. O ponto central é que o corpo se transformava em documento espiritual. A pele dizia o que a alma adorava que contraste com a fé de Israel. O povo da aliança deveria ser reconhecido não por estigmas pagãos, mas pela justiça, pela misericórdia, pela obediência, pelo sábado, pela compaixão com o pobre e pela fidelidade ao Senhor. A santidade bíblica se tornava visível sobretudo na vida, e não apenas no corpo. Isso não significa que o corpo fosse irrelevante, mas significa que ele não deveria ser submetido a liturgias de poder, medo ou idolatria. Com o passar dos séculos, essa tensão nunca desapareceu. Em todas as eras, o corpo permanece um campo de significado. Ainda hoje, mesmo quando alguém afirma que determinada marca é apenas estética,
Raramente ela é apenas isso. Quase sempre há uma história, um símbolo, uma memória, uma dor, uma rebeldia, uma homenagem, uma convicção ou uma busca de identidade. E a Bíblia, com sua honestidade antiga, nos força a levar isso a sério. A grande pergunta de Levítico 19:28. Então, não é se a tinta em si possui poder moral. A grande pergunta é: que senhores antigos estão tentando voltar à pele? A necessidade de pertencer, o desejo de ser visto, a dor transformada em memorial, a devoção a algo contrário a Deus. Ou, em outros casos, um ato refletido e sincero que não nasce da idolatria, mas de um coração que deseja expressar algo diante do Senhor. O texto não responde tudo de forma simplista, mas obriga que a conversa seja honesta. A pele, no mundo bíblico, não era um espaço vazio, e talvez ela nunca tenha sido. Por isso, quando o Senhor legislou sobre marcas, ele não estava obcecado com superfície. Estava guerreando por identidade. Estava livrando um povo recém-redimido de voltar a carregar no corpo as linguagens da casa da escravidão. E essa verdade continua a nos desafiar, porque nem toda corrente é de ferro. Algumas são símbolos, algumas são modas, algumas são narrativas coletivas que nos dizem quem devemos ser. Mas o Deus vivo continua a dizer, com a mesma autoridade serena de Levítico: eu sou o Senhor. E quando ele fala assim, está fazendo mais do que proibir, está reclamando para si o direito de definir quem, de fato, somos. Com capítulo 5, a palavra difícil, o mistério de Ketovet Ka'akahá, ocasiões em que uma única palavra bíblica se torna um deserto inteiro para o intérprete. Levítico 19:28 contém exatamente esse tipo de enigma. A expressão hebraica que muitas traduções associam a tatuagem ou marca aparece somente uma vez em toda a Escritura. É um daqueles termos raros que os estudiosos chamam de hapax legomenon, uma palavra solitária, sem espelhos diretos no restante do texto bíblico, como uma pedra antiga cuja inscrição chegou até nós parcialmente coberta de areia. A expressão costuma ser transliterada como Ketovet Ka'aka. A primeira parte parece ligada à ideia de escrita, inscrição, algo gravado ou registrado. A segunda parte é mais obscura. Pode sugerir incisão, perfuração, corte ou algum tipo de marca permanente. O resultado é fascinante e inquietante ao mesmo tempo. Não temos total certeza se o mandamento proíbe especificamente tatuagem com tinta, esterificação, gravação com cortes, marcas queimadas ou uma combinação ritual dessas práticas. A própria dificuldade linguística deveria nos tornar mais humildes do que normalmente somos. Comentaristas judeus antigos perceberam isso. Rashi, um dos mais conhecidos intérpretes medievais, descreveu algo próximo de incisões preenchidas com pigmento, isto é, uma marca feita por corte e tinta. Ibn Ezra inclinou-se para um sentido vinculado a ritos pelos mortos e a práticas religiosas específicas. A antiga tradução grega, a Septuaginta, usou um termo associado a estigmas, marcas de identificação que podiam ser aplicadas a escravos, criminosos ou devotos. Já a tradição aramaica de Onkelos sugeriu algo como escritas de incisão, preservando a ideia de marca gravada. Nada disso elimina a complexidade. Ao contrário, a confirma. Esse detalhe muda muito da forma como se aborda o tema. Porque se a palavra é rara, ambígua e inserida num contexto de luto e idolatria, então uma interpretação absoluta e simplificada talvez diga mais sobre a pressa do leitor do que sobre a intenção do texto. O versículo continua sério, mas sua seriedade não autoriza simplificação indevida. Pelo contrário, exige mais reverência interpretativa. Há também um ponto importante vindo da tradição rabínica. Discussões posteriores distinguiam marcas associadas à idolatria de outros tipos de marcação corporal presentes na sociedade.
Alguns textos sugerem que nem toda marca funcional era entendida da mesma maneira. Isso é relevante porque indica que, mesmo dentro do judaísmo, o debate não era simplesmente entre qualquer marca é pecado e nenhuma marca importa. Havia interesse em identificar a finalidade, o contexto e o significado espiritual do ato. Perceba, então, a delicadeza da situação. Muitas pessoas pegam uma tradução moderna que diz "não façam tatuagens" e assumem que a questão está encerrada. Mas por trás dessa tradução existe uma longa cadeia de escolhas linguísticas, históricas e teológicas. O versículo certamente proíbe algo real, grave e ligado à identidade do povo santo. O que permanece em debate é a extensão exata dessa proibição, quando transportada para outras épocas, culturas e práticas diferentes das que existiam no Antigo Oriente. Mas essa incerteza não enfraquece a autoridade da Bíblia. Pelo contrário, ela nos ensina a manejá-la com temor. A Escritura não foi dada para ser martelo de arrogância, e sim lâmpada para os humildes. Quando nos deparamos com uma palavra obscura, a resposta madura não é inventar certezas, é ampliar o contexto. E o contexto, como já vimos, insiste em nos levar para o terreno da idolatria, do luto pagão e das marcas de pertencimento religioso. O que isso significa para a alma? Significa que Deus não está apenas regulando uma técnica corporal antiga cujo nome exato os estudiosos ainda debatem. Ele está cuidando do testemunho do seu povo. Está impedindo que a carne do israelita se torne pergaminho dos deuses falsos. Está recusando que a dor do luto se transforme em rito de sangue. Está preservando uma identidade que não deveria ser escrita por mãos pagãs. Também há uma lição mais ampla aqui. Nem toda resposta fiel é uma resposta instantânea. Às vezes, a fidelidade começa quando admitimos: o texto é mais profundo do que eu imaginava. Em vez de reduzir a Bíblia para caber nos nossos debates apressados, somos chamados a aprofundar nosso coração para caber na profundidade da Bíblia. O sim, a palavra difícil de Levítico 19:28, permanece diante de nós como um espelho. Ela pergunta não só o que dizemos sobre tatuagens, mas como tratamos a palavra de Deus quando ela nos exige paciência. Se a tratamos como arma, ela se torna dura em nossas mãos. Se a tratamos como revelação santa, ela nos transforma primeiro. E talvez seja esse o primeiro grande milagre da interpretação. Antes de respondermos ao texto, o texto começa a responder a nós, expondo nossa pressa, nossa seletividade e nossa disposição, ou falta dela, de ouvir o Deus que fala até mesmo por meio das palavras mais difíceis. Capítulo 6. Duas leituras, um chamado à humildade. Chegamos agora a um dos pontos mais delicados de toda essa jornada. A estrutura gramatical de Levítico 19:28 permite mais de uma leitura possível. Alguns intérpretes sustentam que o versículo contém duas proibições distintas. A primeira, não façam cortes na carne por causa dos mortos. A segunda, não imprimam marcas em vocês, independentemente do contexto. Nessa leitura, o luto se aplica somente à primeira metade da frase, enquanto a segunda estabelece uma proibição mais ampla e geral. Vários teólogos conservadores ao longo da história seguiram essa linha, incluindo Maimônides em sua leitura mais rigorosa da prática. Mas a outra leitura, igualmente séria, igualmente antiga e contextual, ela entende o versículo como uma instrução unificada contra um mesmo complexo ritual pagão. Cortes e marcas ligados ao culto dos mortos ou à devoção idólatra. Como o hebraico antigo não possuía pontuação moderna, a separação rígida entre as duas metades da frase nem sempre é evidente como seria em uma língua contemporânea. Além disso, passagens paralelas ajudam a iluminar a discussão. Em Deuteronômio 14:1, por exemplo, o povo é proibido de fazer incisões e de rapar a cabeça por causa dos mortos.
Ali, os gestos corporais estão claramente conectados ao luto ritual. É aqui que o leitor fiel precisa resistir à tentação de transformar convicção em simplificação. Ambos os caminhos interpretativos possuem argumentos. Isso não significa que tudo seja relativo. Significa apenas que a honestidade bíblica exige nuance. O texto é suficientemente claro para condenar práticas pagãs e suficientemente complexo para exigir prudência ao extrapolar sua aplicação exata a todas as situações modernas. Há beleza nisso, embora à primeira vista pareça desconfortável. Porque muitos desejam que a Bíblia sempre responda às nossas perguntas modernas com as mesmas categorias modernas. Mas a Escritura nos chega como revelação inserida na história, e justamente por isso, seu estudo requer reverência. Deus falou de forma verdadeira dentro de mundos culturais concretos. Não nos cabe arrancar a fala divina de seu contexto. Cabe-nos escutá-la tão bem que possamos discernir o princípio eterno dentro da forma histórica. Os extremos, aqui, são fáceis de identificar. O primeiro extremo é o rigorismo instantâneo. O texto menciona marcas. Logo, toda tatuagem em qualquer contexto é pecado. O segundo é a leveza descuidada. O texto tratava de rituais antigos. Logo, hoje não significa mais nada. A maturidade cristã recusa os dois atalhos. Ela reconhece que a lei tem profundidade moral, espiritual e simbólica, mas também reconhece que a forma de aplicar essa profundidade exige discernimento à luz da história da redenção, do ensino de Cristo e da consciência diante de Deus. Talvez o ponto mais importante seja este: o fato de haver debate gramatical não apaga a gravidade espiritual do texto. O Senhor continua rejeitando marcas ligadas à idolatria, à morte ritualizada e aos sistemas de posse pagã. Continua afirmando o direito sobre o corpo do seu povo. Continua separando Israel das práticas que corrompem a adoração. O que permanece em discussão é se essa rejeição divina se estende, sem distinção, a qualquer marca corporal em todos os tempos e lugares. O cristão sábio não teme esse tipo de pergunta. Ele não foge da complexidade. Ele sabe que a verdade não se enfraquece quando investigada. Ela se purifica. E sabe também que o espírito farisaico prospera justamente onde a complexidade é apagada em nome de uma falsa certeza. Em Mateus 23, Jesus denuncia os religiosos que pesavam minúcias e negligenciavam o mais importante: justiça, misericórdia e fidelidade. Isso não significa que os detalhes não importem. Significa que detalhes nunca devem ser manuseados sem o coração de Deus. O sim, diante de Levítico 19:28. A postura correta não é o deboche, nem a arrogância. É a humildade de quem diz: quero honrar a Escritura inteira, quero ouvir o contexto, quero entender o mundo antigo, quero submeter meu coração a Cristo, quero fugir da idolatria real, quero evitar uma consciência endurecida e quero, acima de tudo, não usar a Bíblia para ferir pessoas enquanto imagino estar defendendo a santidade. Há uma diferença entre convicção e vaidade religiosa. A convicção nasce da submissão a Deus. A vaidade religiosa nasce do prazer de julgar. A convicção é humilde porque sabe que responde diante do Senhor. A vaidade religiosa é ruidosa porque precisa se afirmar diante dos homens. Por isso, toda vez que o debate sobre marcas no corpo se torna apenas munição para orgulho moral, perdemos o espírito da santidade que Levítico desejava formar. No fim, talvez o próprio texto nos conduza a uma verdade mais profunda que o debate técnico. A Escritura está nos ensinando que a questão da pele nunca pode ser separada da questão do coração. E embora a gramática nos faça trabalhar, a teologia do capítulo inteiro aponta consistentemente para uma realidade. Deus reivindica seu povo de maneira total. Se haverá uma marca, que seja a da aliança.
Se haverá um sinal, que seja o da obediência. Se haverá identidade visível, que ela nasça de uma vida que proclama, em tudo o que pertence ao Senhor. Capítulo 7. Quando Jesus reabre a lei no interior da alma, se a jornada terminasse em Levítico, talvez muitos se contentassem em permanecer no debate antigo. Mas a história da revelação continua, e então surge Jesus de Nazaré, não para apagar a lei, como tantos pensavam, mas para levá-la ao seu clímax verdadeiro. Em Mateus 5,17, ele declara com solenidade que não veio abolir a lei ou os profetas, mas cumprir. Essa palavra, cumprir, é profunda como um oceano. Ela não significa descartar, não significa tornar irrelevante, significa trazer a plenitude, revelar o alvo, mostrar a forma madura daquilo que antes estava em sombra, semente ou preparação. No Sermão do Monte, Jesus faz algo extraordinário. Ele pega mandamentos conhecidos e os atravessa até chegar ao coração. Não basta não matar, é preciso enfrentar a ira. Não basta não adulterar, é preciso tratar a cobiça. Não basta parecer justo, é necessário ser inteiro diante de Deus. A lei, sob a voz de Cristo, deixa de ser apenas cerca externa e se torna também espelho do interior. Ela não encolhe, ela aprofunda. É nesse horizonte que a questão de Levítico 19:28 precisa ser reconsiderada pelo cristão. Se Jesus cumpre a lei e revela seu centro moral e espiritual, então a pergunta sobre marcas no corpo não pode permanecer apenas no nível da aparência. Ela precisa descer às motivações, aos afetos, à adoração, à consciência. O que move o gesto, o que o corpo está tentando dizer. A marca nasce de rebelião, vaidade, idolatria, desespero, necessidade de aprovação, fascínio por trevas. Ou nasce de um ato refletido, sem vínculo com falsos deuses, examinado em oração e submetido ao desejo de glorificar a Deus? Jesus não nos permite responder sem tocar no coração. Mas atenção, isso não significa que o exterior se torne irrelevante. O próprio Jesus tratava o corpo, o olhar, o toque, o jejum e a prática visível com enorme seriedade. O problema não está em dizer que o coração importa. O problema é usar essa verdade para desculpar qualquer exterior. Cristo não nos libertou para a superficialidade, e sim para a integridade. Em sua presença, o dentro e o fora voltam a se conversar. Quando o Senhor denuncia os fariseus em Mateus 23, ele expõe a hipocrisia de um sistema religioso que lavava o exterior do copo, enquanto deixava o interior cheio de corrupção. Essa crítica é crucial para o nosso tempo, porque muitos podem condenar ferozmente uma tatuagem e, ao mesmo tempo, nutrir orgulho, dureza, crueldade e desprezo pelo próximo. Nessa hora, a voz de Jesus cai sobre nós com peso. Ele não tolera uma santidade cenográfica que ignora o âmago da alma. Por outro lado, também seria um erro usar as palavras de Jesus para dissolver qualquer discernimento moral concreto. O mesmo Cristo que confronta a hipocrisia também chama seus discípulos a negar a si mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Ou seja, a liberdade cristã não é autonomia sem freio, é obediência amadurecida pelo amor. O coração, quando realmente transformado, não pergunta apenas, tenho permissão. Ele pergunta, isso agrada ao meu Senhor? É aqui que a antiga questão ganha nova luz. Em vez de tratar Levítico 19:28 como um slogan, somos chamados a tratá-lo como janela para um princípio que Jesus faz arder ainda mais. O povo de Deus não deve carregar em si os sinais da idolatria, e toda decisão corporal precisa ser trazida ao tribunal da adoração. O que estou celebrando? O que estou assumindo? O que meu gesto está consagrando? Existe paz do Espírito nisso. Existe humildade. Existe amor pela glória de Deus. A beleza do Evangelho é que ele nos tira tanto do legalismo quanto da frivolidade. O legalismo diz: se a regra externa for cumprida, tudo está resolvido. A frivolidade diz: se meu coração sente algo, tudo está permitido.
Jesus desestrói ambos. Para ele, o exterior sem coração é sepulcro caiado. O interior alegado sem obediência é autoengano. O discípulo maduro vive diante de Deus com corpo e alma. Talvez seja por isso que a pergunta sobre tatuagens, para um cristão, nunca devesse ser travada apenas no terreno da proibição ou da permissão. Ela deveria ser travada no terreno do discipulado. O que significa seguir Cristo com este corpo que me foi dado? Como honrá-lo sem cair em julgamentos vazios e sem banalizar a santidade? Como discernir o que em outra era podia ser idolatria explícita e o que em nossa era ainda pode carregar motivações espiritualmente perigosas, mesmo quando revestidas de normalidade cultural? Jesus não nos dá uma lista moderna de casos. Ele nos dá algo mais exigente, um coração diante de Deus. E isso, ao mesmo tempo, nos liberta e nos responsabiliza, porque agora não basta repetir fórmulas. É necessário andar com o Espírito, cultivar uma consciência sensível, rejeitar a hipocrisia, amar a verdade e deixar que a santidade desça até a motivação mais secreta. E é aí que a antiga lei encontra seu cumprimento mais profundo, não apenas na pele que evita certos sinais, mas na alma que pertence inteiramente ao Senhor. Com capítulo 8, o corpo como templo e a pergunta que não se cala depois da ressurreição de Cristo e do derramamento do Espírito, a linguagem bíblica sobre o corpo recebe uma dignidade ainda mais espantosa. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo lembra aos crentes: vosso corpo é santuário do Espírito Santo, não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Essa afirmação não é acessório devocional, é terremoto teológico. O corpo do crente não é um objeto neutro, não é propriedade absoluta do eu, não é mero instrumento descartável. Ele foi comprado, redimido, habitado, chamado a glorificar a Deus. Observe a beleza e o peso dessas palavras. No mundo antigo, templos eram lugares de presença, reverência e separação. Eram espaços que não podiam ser tratados com indiferença banal. Quando Paulo chama o corpo de templo, ele eleva a discussão para um plano ainda mais alto do que o de Levítico. Agora, a questão não é apenas como um povo nacional deve se diferenciar das nações, mas como uma pessoa unida a Cristo deve viver à luz da presença do Espírito. No entanto, Paulo não cria uma lista específica sobre tatuagens. Isso é significativo. Se o Novo Testamento quisesse estabelecer um mandamento universal e explícito proibindo toda marca corporal, este seria um tema possível para os apóstolos abordarem, sobretudo em contextos onde identidade pagã e vida cristã colidiam. Mas o caminho escolhido pelo Espírito foi outro: dar princípios abrangentes, penetrantes e exigentes, e não uma nova casuística infinita. Em 1 Coríntios 10:31, Paulo oferece uma dessas chaves mestras: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qualquer outra coisa. A frase é vasta como um horizonte. Ela alcança hábitos, palavras, prazeres, decisões e, sim, tudo o que fazemos com o corpo. A pergunta cristã mais alta, então, não é apenas isso é permitido, mas isso glorifica a Deus? E essa pergunta não pode ser respondida com leviandade. Glorificar a Deus com o corpo envolve intenção, testemunho, sabedoria e consciência. Pode haver coisas tecnicamente possíveis, mas espiritualmente imprudentes. Pode haver coisas culturalmente normais, mas pessoalmente desordenadas. Pode haver decisões que, para um coração, nascem de vaidade e para outro, não. É por isso que a vida cristã exige discernimento pessoal e submissão ao Espírito, e não apenas códigos externos. Isso também significa que ninguém deveria tomar decisões sobre o próprio corpo em estado de rebeldia, impulso ou desprezo pela presença de Deus. O corpo não é prisão da alma, é parte da pessoa que Cristo redime.
O cristão não vive em guerra contra a materialidade, mas também não a trata como território autônomo. O espírito não habita uma abstração. Habita gente real, com pele, história, desejos, dores e escolhas. À luz disso, o debate sobre marcas corporais ganha uma profundidade inevitável. Se alguém deseja marcar o corpo, deveria se deter por muito tempo diante de perguntas que não se calam. Isso nasce de um coração em paz com Deus? É fruto de oração ou de impulso? Honra ou obscurece o testemunho? Conduz à gratidão ou alimenta a autoexaltação? Carrega símbolos ou sentidos incompatíveis com a fé? Seria possível apresentar isso ao Senhor com consciência limpa e dizer: tudo isto, de fato, é para a tua glória? Ao mesmo tempo, o ensino de Paulo desarma o moralismo superficial, porque uma pessoa pode jamais tocar a própria pele com tinta e ainda profanar o corpo por impureza, soberba, glutonaria, crueldade ou idolatria secreta. O templo não é honrado apenas por ausência de certos sinais exteriores. Ele é honrado por uma vida inteira oferecida em obediência. Em Romanos 12:1, Paulo suplica que apresentemos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não perfeito, não imaculado no sentido estético, mas consagrado. Isso é muito importante. A santidade do corpo não depende de ele jamais ter sido ferido, marcado ou cicatrizado. Muitos carregam cicatrizes de guerra, de doença, de cirurgia, de acidente, de parto, de violência sofrida. E o espírito não se afasta de uma pele marcada por dor. A dignidade da imagem de Deus não é apagada por sinais externos. O que a Escritura exige é outra coisa: que o corpo, como parte da pessoa, não seja entregue ao pecado, à idolatria ou à vaidade soberana. Assim, o corpo como templo não resolve a questão com um slogan. Ele a torna mais séria. Não nos deixa condenar apressadamente, mas também não nos deixa agir levianamente. Ele desloca tudo para a esfera do culto. O que você faz com seu corpo participa da adoração que oferece, e essa verdade deveria produzir em nós temor e liberdade ao mesmo tempo. Temor porque pertencemos a Deus. Liberdade porque não vivemos por listas frias, mas por comunhão viva com o Senhor. No fim, a pergunta permanece de pé, serena e inescapável. Isto glorifica a Deus? Às vezes, o silêncio diante dessa pergunta revela mais do que qualquer discurso. Porque onde há pressa, geralmente falta oração. Onde há arrogância, geralmente falta temor. Mas onde há verdadeira disposição de honrar o Senhor, o coração aceita esperar, pesar, examinar e até renunciar, se necessário. Pois o templo do Espírito não existe para a autoexpressão suprema do homem. Existe para a glória daquele que o comprou por preço de sangue.